Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e eu quero trazer para vocês essa notícia aqui. Ó. Menino de 10 anos morre após um procedimento de extração dentária em uma clínica odontológica particular no município de Igarapé, em Minas Gerais. Então, eu vou tentar explicar para vocês o que é que pode ter acontecido nesse caso, tá certo? Antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo relevante e interessante, eu garanto para vocês. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, mais pessoas têm que saber sobre isso, para a gente difundir informação de qualidade, tá certo? E agora vamos às informações, tá certo? Pois bem, gente, quando a gente vai fazer uma extração dentária, o que é que acontece? No nosso dente, gente, tem uma artéria que irriga eles, que é a artéria que a gente chama artéria alveolar inferior, que ela passa aqui no meio da mandíbula, que é o osso aqui. Estou fazendo essa alusão ao dente de baixo, mas isso acontece também no dente de cima, tá bom? Então, ela passa aqui no meio da mandíbula e irriga os dentes. Por que que os dentes precisam de sangue? Porque eles precisam de nutrientes, eles precisam de oxigênio, porque no nosso dente tem células, por exemplo, odontoblastos, sementoblastos, ameloblastos, e tem o tecido conjuntivo na polpa dentária, né, que recebe sangue, recebe oxigênio, recebe células de defesa e tudo mais. Por isso que o dente precisa receber sangue. Mas quando a gente vai fazer um procedimento de extração dentária, o que é que acontece? Quando a gente tira o dente, esse rompimento vásculo nervoso, né, de vascular e de nervo, é rompido. A gente literalmente rompe. E esse paciente pode sangrar um pouquinho. Então, até 24 horas após a extração dentária, é esperado um sangramento. E é até comum, certo? Que mine aquele sangue. A gente pede para o paciente morder uma gaze embebida em soro fisiológico gelado ou água gelada para que a gente estanque o sangramento. Por que gelado? Porque gelado faz uma vasoconstricção, contrai os vasos sanguíneos e você diminui o sangramento. Mas é aquele sangue exacerbado ao ponto de encharcar uma gaze e deixar ela pesada de sangue? Não, é um sangramento mais leve, tá certo? E o que é que pode ter acontecido nesse caso para que essa criança de 10 anos tenha sangrado até a morte após um procedimento de extração dentária? Eu lendo a reportagem, gente, eu percebi que a avó do menino relatou que ele já estava com algum machucado na gengiva, segundo ela, que sangrava há pelo menos 2 dias essa gengiva. Esse menino já tinha ido na dentista, que após um raio-x e avaliou que o dente estava inflamado, né? Que precisaria de um tratamento de canal ou extração. Por conta do valor, a família preferiu a extração e a dentista medicou esse paciente com antibióticos e pediu para ele retornar depois para a extração, né? Após a extração, que durou 20 minutos, esse paciente começou a sangrar bastante. Então, o que é que foi que a equipe de odontologia fez? Ligou para os serviços de emergência, né, para ambulância, SAMU, bombeiros, lá do município, e ficou fazendo manobras para tentar estancar esse sangramento. Quais seriam as manobras, né? Tentaram fazer pinçagem de artérias, tamponamento, que é utilizar a gaze para que você tente estancar esse sangramento. Até que chegou um ponto que, de 30 minutos de espera, que o paciente desmaiou. Por que que esse paciente desmaiou? Lembrando, gente, que eu estou falando tudo isso aqui para vocês de acordo com a reportagem, né? Esse paciente desmaiou provavelmente, gente, porque ele sangrou tanto que os níveis sanguíneos dentro dos seus vasos sanguíneos caíram bastante. E o que é que faz? Baixa a pressão arterial. Quando baixa a pressão arterial, o que é que o seu corpo faz, né? Em contrapartida, o seu corpo manda o coração bombear mais forte e mais rápido. No sentido de que mesmo com a pressão baixa, o que seria a pressão? É a pressão que o sangue faz dentro dos vasos sanguíneos. Então, imagina uma mangueira jogando água, né? Quando você bota o dedo, não aumenta a pressão da água, ali seria a pressão alta. Mas, digamos, a mangueira é muito grossa para a quantidade de água que está saindo. Ela não sai bem de levinho, ali seria a pressão baixa. E o que é que o coração faz? O coração bombeia o sangue mais forte, mais rápido, para que esse sangue chegue em áreas nobres, como no cérebro. Como o sangue não chega em áreas nobres com tanta velocidade, o que é que o paciente acontece? Desmaia. Porque o tecido nervoso, ele é muito sensível à baixa de oxigênio e à baixa de nutrientes, de glicose. Ele é muito dependente de oxigênio e de glicose. Então, quando há essa baixa, o paciente desmaia. Então, o paciente desacordou. E aí, a equipe estava o tempo todo tentando estancar o sangue e fez manobras de ressuscitação. Além desse paciente estar desacordado, o que é que ele pode ter entrado? Num choque hipovolêmico. Hipo, baixa, volêmico, de volume. Então, o paciente sangrou tanto que houve uma baixa no volume sanguíneo, né? Que ele pode ter tido uma parada cardiorrespiratória, porque o coração bombeou tão forte, tão rápido, que ele chega um momento que entra em colapso. E o sangue em baixa fez esse paciente entrar no choque hipovolêmico, por também dificuldade de oxigenação e nutrição do sistema nervoso central, que é uma das áreas nobres do nosso corpo. Além do suprimento do próprio músculo cardíaco, né? Pode ter levado a esse desmaio, esse choque hipovolêmico. Vou terminar de contar o caso antes de explicar isso para vocês. O SAMU, né, a ambulância, o bombeiro, chegou 30 minutos após, né?
E segundo a reportagem, não tinha suporte de oxigênio, nem tinha um médico na ambulância. Então a dentista, a equipe de dentistas foi tentando ressuscitar o paciente no caminho até ele chegar na UPA, né? Chegou na UPA, ainda com vida, segundo a reportagem, só que a equipe médica não conseguiu ressuscitar o paciente ou mantê-lo vivo. O que é que podemos fazer nesse caso de hemorragia, gente? Qual é a minha hipótese para esse caso, né? A minha hipótese, gente, para um paciente sangrar tanto assim, só pode ter três opções, certo? A primeira opção é uma coagulopatia. O que seria a coagulopatia? É um distúrbio de coagulação em que o paciente herda de um gene, né? Ele é hereditário e genético, principalmente da mãe, né? O paciente herda esse gene da mãe, só que a mãe não manifesta doença, ela só tem presente o gene. Por quê? A principal coagulopatia que nós temos é a hemofilia do tipo A. Então a mãe recebe esse gene do seu pai, da sua mãe, e ela não manifesta a doença por quê? Porque a mãe, esse defeito genético, né, tá no cromossomo X. E a mulher tem dois cromossomos X. Então, se um cromossomo X está com defeito, o outro cromossomo X tá normal. E ele continua produzindo os fatores de coagulação necessários para esse paciente. A coagulopatia, né, a hemofilia do tipo A, ela é principalmente uma deficiência do fator de coagulação 8. Né? E esse fator de coagulação 8 está intimamente relacionado com um fator chamado fator de von Willebrand. Certo? Então, a mulher não manifesta doença porque um outro cromossomo X pode continuar produzindo esse fator 8 e esse fator de von Willebrand. Qual o problema dos homens? Então, existe uma hipótese, né, uma estimativa, uma epidemiologia, que para cada 10 mil homens, um tem a hemofilia do tipo A. Por quê? Porque o homem, gente, ele só tem um cromossomo X. O homem, ele tem o cromossomo XY, que são os cromossomos sexuais do homem. XY, e da mulher é XX. Esse X que esse menino recebeu da mãe, ele pode ser o X defeituoso que a mãe tem. E isso faz com que esse menino não produza os fatores de coagulação 8 e junto com o fator de von Willebrand. Esse é um problema, porque esse fator 8, gente, fazendo alusão para vocês aqui, quando há um rompimento no vaso sanguíneo que a pessoa sangra, imagine que o vaso sanguíneo é uma parede. As plaquetas chegam e as plaquetas são os tijolos, certo? Então tá tendo novos tijolos ali para tentar conter esse sangramento. E o fator 8 e o fator de von Willebrand é como se fosse o cimento entre esses tijolos. Então, se existe deficiência do fator 8 e fator de von Willebrand, esse cimento entre os tijolos está em falta. Então, se o sangue faz uma pressão mais forte, o sangue que continua bombeando dentro do vaso sanguíneo, né? Se ele faz uma pressão mais forte, o que é que acontece? Esses tijolos caem e o sangramento continua. Então, isso seria uma hemofilia do tipo A, uma deficiência do fator 8 e fator de von Willebrand, né? Uma segunda hipótese seria a utilização de anticoagulantes ou antiagregante plaquetário. O que seriam isso? Anticoagulantes, gente, são medicamentos que você toma para impedir a coagulação sanguínea ou dificultar a coagulação sanguínea. Quem são as pessoas que tomam esses anticoagulantes? Pessoas que já tiveram trombose, que já tiveram infarto, que já tiveram AVC, tomam esses anticoagulantes, né? Ou que passaram por algum procedimento que tem tendência a uma trombose, né? Quem toma também é pacientes renais crônicos que fazem, digamos, hemodiálise. Esses pacientes também tomam anticoagulantes. Então, o anticoagulante faz com que esse paciente possa sangrar um pouquinho mais. Mas nesse nível, até chegar a uma hemorragia nesse quesito, é um pouco difícil, porque normalmente quem toma anticoagulante é controlado e acompanhado pelo médico, certo? Uma terceira hipótese, gente, que para um sangramento maior, mas não nesse nível que aconteceu com esse menino, seria pressão arterial alta ou ansiedade. Por quê? Quando a pressão está alta, os vasos sanguíneos, como eu expliquei para vocês, é como se tivesse o dedo numa mangueira que está jorrando água. Então, o sangue sai com mais força. Então, o paciente pode sangrar mais na região. E outra questão seria a ansiedade, porque a ansiedade faz o coração bater mais forte e mais rápido. E isso faz com que sangre mais na região. Mas essas duas últimas hipóteses são fracas. Como eu trabalhei com a hipótese de coagulopatia, né, mais precisamente a hemofilia do tipo A, o que é que pode ser feito nesses casos, digamos, de um sangramento excessivo, né? Inicialmente, pedir socorro, SAMU 192. Após isso, o que é que pode ser feito, gente? Como o paciente está perdendo sangue, ele perde volume sanguíneo, a gente tem que repor esse volume sanguíneo. E como é que você repõe? Com soro, né? Reposição de cristalóides. Então, você faz um acesso venoso nesse paciente e bota soro para ele, tá certo? Outra questão que pode ser feita também, gente, se tiver esse suporte no consultório, mas normalmente isso é feito pelos médicos em ambiente hospitalar, é utilizar um medicamento chamado desmopressina. O que é que esse medicamento faz, gente? Esse medicamento, ele digamos, um antidiurético, né? Ele diminui, digamos, que você urine, ele diminui a urina. Mas ele tem como efeito também
a estimulação do fator 8 e o fator de von Willebrand na corrente sanguínea. Então, ele aumenta o fator 8 e o fator de von Willebrand, que é uma das hipóteses para esse caso, né? Que seria uma coagulopatia, uma hemofilia do tipo A, que justamente é causada pela deficiência do fator 8 e fator de von Willebrand. Então, essa desmopressina pode aumentar o fator 8 e o fator de von Willebrand nesse paciente, facilitando a coagulação sanguínea. Uma outra medida poderia ser a utilização de ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, conhecido popularmente como transamin, ele é uma substância, gente, que ele é antifibrinolítico. Quando a gente sangra, existem as questões da cascata de coagulação, né, as plaquetas, para estancar esse sangramento. Por que é importante essa coagulação? Porque senão a gente sangraria até a morte. Mas tem que ter um equilíbrio entre os fatores coagulatórios e anticoagulatórios, porque senão a gente teria uma trombose, né, que é uma coagulação exagerada do sangue. Então, quando a gente faz o coágulo sanguíneo, vem uma substância chamada plasmina e ela vai regulando, quebrando um pouquinho esse coágulo para que ele não fique defeituoso. É como se você estivesse alisando a parede com cimento. O que é que o ácido tranexâmico faz? Não desfaz esse coágulo. Porque se esse fator 8, né, e esse fator de von Willebrand podem estar em deficiência, é melhor que tenha muito mais formação ali de coágulo para que impeça o rompimento, né, das plaquetas, do que não tem. Então, esse ácido tranexâmico faz esse papel, né, impede o coágulo, a dissociação, né, da rede de fibrina, que deixa esse coágulo mais forte, né. Uma outra medida poderia também ser administrar vitamina K, porque existem os fatores da cascata de coagulação, para vocês terem ideia, gente, fator 1, fator 2, fator 5, fator 8, 9, 10, 11, 12, esses são os fatores de coagulação. Essa cascata de coagulação, gente, acontece e esses fatores são produzidos pelo fígado e ficam livres na corrente sanguínea. São ativados quando são necessários, né? Mas muitos desses fatores são dependentes de vitamina K, ou seja, a vitamina K tem que estar presente na nossa alimentação para a produção desses fatores. Então, a gente pode também administrar vitamina K para melhorar, digamos, a coagulação desse paciente, né? E por fim, gente, isso já em ambiente hospitalar, com a ação de um médico de emergência ou de um hematologista, a transfusão de hemocomponentes e hemoderivados, que seriam os fatores de coagulação necessários que podem estar em baixa nesse paciente, e também de volume sanguíneo. Essas seriam as medidas, as tomadas de decisão, para que tentasse salvar a vida de um paciente que está perdendo muito sangue, né? Especificamente até no caso de coagulopatia. Então, gente, a hemofilia do tipo A, ela pode dar sinais quando o paciente se machuca, sangra demais. Esse paciente pode ter, digamos, hematomas em articulações, defeitos nas articulações, né? Sangramentos gengivais, sangramentos nasais, dependendo da gravidade da coagulopatia. Porque, por exemplo, o paciente pode ter hemofilia de tipo A, que pode ser leve, moderado ou severo. O que é que diferencia elas? A leve, ele vai ter, digamos, ainda tem os fatores 8 na corrente sanguínea, numa quantidade que dá para não sangrar tanto. A moderada, essa quantidade do fator 8 já está mais baixa. E a severa, mais baixa ainda. Então, dependendo da gravidade desse paciente, ele pode manifestar sintomas diferentes, inclusive sangramentos no sistema nervoso central, né? Dependendo da gravidade. Então, esses podem ser os sinais, mas, infelizmente, alguns desses casos são descobertos após um procedimento cirúrgico, como, por exemplo, retirada de amígdalas, como, por exemplo, retirada de um dente, em que esse paciente não manifestou nenhum desses sintomas antes, né? E na família, digamos, não teve algum caso que fizesse esse paciente suspeitar de hemofilia para fazer exames antecipadamente para que chegasse para essa equipe de dentistas e eles estivessem preparados para um sangramento maior. Então, quando esse paciente é portador de hemofilia, ele tem que repor esses fatores, né? Por exemplo, fator 8, é feito um cálculo, onde esse paciente repõe esses fatores antes de um procedimento cirúrgico. Por exemplo, se for uma cirurgia de pequeno porte, você repõe em torno de 30% desse fator 8. Se for uma cirurgia de médio porte, 50%. Uma cirurgia de grande porte, até 100% desse fator 8, para que no momento desse procedimento cirúrgico esse paciente não sangre, tá certo? Infelizmente, gente, o desfecho desse caso foi que esse paciente veio a óbito, mas uma investigação do Conselho Federal de Odontologia e da Polícia Civil concluiu que não houve negligência dos cirurgiões dentistas. Então, a equipe agiu como deveria ter agido, certo? Infelizmente, foi uma fatalidade, né? Existiram controvérsias entre as informações de que na ambulância não tinha oxigênio nem médico, a prefeitura negou, mas isso aí compete à polícia investigar, tá certo? A polícia não abriu inquérito com relação aos dentistas, porque considerou que não houve culpa deles, tá certo? Eu me solidarizo com a família, que acabou perdendo um ente querido, e se vocês ainda tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, tá certo, gente? E até a próxima.